Oi gente, aqui é a Ká e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 8 detetives. Antes de começar esse vídeo, se você ainda não me acompanha lá no meu Instagram, bora me acompanhar lá que eu posto bastante coisa legal durante o meu dia, faço algumas postagens legais, eu espero que você goste. Bora lá? Pra quem me acompanha aqui no YouTube e não sabe, eu tô fazendo algumas lives durante o dia lá na Roxinha, então vou deixar aqui na tela e aí você me segue lá, caso você queira me acompanhar por lá também. Mas vamos ao que interessa, né, que é este livro aqui, 8 Detetives, lançamento da editora Faro Editorial, escrito pelo autor Alex Pavese. E ele é um romance policial e esse daqui é o livro de estreia do autor. Então assim, temos algumas coisas para comentar. Pra quem ainda não conhece a história de 8 Detetives, a gente vai ter dois protagonistas principais, que é o Grant, que é um autor policial ali muito famoso, mas ele só lançou um livro e depois disso esse autor meio que sumiu, assim, ele desapareceu. E também a gente vai conhecer a Julia, que é uma editora que vai atrás desse autor porque ela quer relançar o livro dele. Basicamente, o Grant, ele é um autor de romance policial também, e nesse livro a gente vai conhecer as histórias desse autor e também vai conhecer um pouco mais da vida pessoal do autor e da Julia, né, que é a editora que está ali fazendo meio que uma entrevista numa ilha com esse autor, porque a Julia leu os contos desse autor, né, e ela ficou meio assim receosa porque ela achou umas pontas soltas ali dentro das histórias que esse autor escreve, e ela foi pra essa ilha fazer uma entrevista meio que pra tentar entender o que se passa na mente desse autor, como ele cria as histórias de investigação dele, né, de romance policial e etc. Então, depois de 30 anos da primeira publicação do livro do Grant, né, a Julia vai pra essa ilha a fim de meio que pesquisar como é o método dele pra escrever um romance policial. Então, depois de 3 décadas, ela quer relançar o livro dele. E, além de relançar, ela quer entender como é que funciona a mente desse autor e como é que ele compõe os mistérios dos livros dele. O problema disso tudo é que a Julia, ela começa a perceber pequenas coisas nas histórias do Grant que não fazem muito sentido e que, aos olhos dela, pode indicar que esses crimes tenham acontecido de fato, sabe? E não seja só uma coisa fictícia. E é aí que a história se desenrola, é a partir desse ponto, dessa desconfiança da Julia, que o enredo do livro todo vai começar a girar. Uma coisa interessante nesse livro é que os capítulos são intercalados entre momentos atuais da Julia com o autor na ilha, fazendo a entrevista, e histórias do próprio livro do autor Grant. Então a gente sempre vai ter um capítulo da Julia falando com o autor ali no momento atual, e depois a gente vai passar para um capítulo em que tem a história ali do Grant. Então a gente acaba tendo meio que 2 livros em um livro só. É bem interessante esse ponto, foi algo que eu gostei, mas que ao longo da leitura eu me senti um pouco cansada de sempre, em algum momento ali do livro, em algum começo de capítulo, ter que ser apresentada a novos personagens, sabe? Ter que entrar em uma nova história, meio que tipo assim, a cada capítulo num conto novo e sendo apresentado a novos personagens, a novas coisas que estão acontecendo, a novos fatos. Então eu me senti um pouco cansada, mas isso não faz o livro se tornar maçante nem ser arrastado. Outro ponto interessante é que dá pra gente perceber nitidamente que o autor desse livro aqui, ele é fãzaço de Agatha Christie, com certeza, e Sherlock Holmes. Logo na contracapa do livro a gente já tem uma frase que é a seguinte: perfeito para os fãs de Agatha Christie e Sherlock Holmes. Eu acho que essa frase diz muito sobre esse livro, diz muito sobre o autor, porque tem em específico um conto aqui que tem muita referência ao livro Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, e eu adoro essa história. Então quando eu comecei a ler esse conto, eu já fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que ele está fazendo um reconto sobre E Não Sobrou Nenhum, sabe? Que é um dos meus livros preferidos da Agatha, e eu gostei muito dessas referências de Agatha Christie e de Sherlock Holmes. Pra quem é fã, com certeza vai se identificar e vai pegar as referências também que o autor joga aqui dentro das histórias do autor Grant. Então eu achei muito legal isso. Então achei isso muito legal porque, querendo ou não, quem gosta de Agatha Christie, quem gosta de Sherlock Holmes, vai se identificar com as histórias do autor e com a escrita do Alex. Então é muito legal de acompanhar isso aqui. Ao longo da leitura também, a gente vai percebendo que o Grant, que é o autor, ele vai se esquivando de muitas perguntas pessoais que a Julia faz pra ele. Então assim, se ele se esquiva tanto, é porque ele tá escondendo alguma coisa. E aí tanto a Julia fica com desconfiança
desconfianças e dúvidas em relação à vida pessoal desse autor, porque ele não fala, ele sempre se esquiva, ele tenta sempre fugir dessas perguntas mais pessoais. E isso também faz com que o leitor fique desconfiado dele, sabe? O leitor fica tipo assim, será que eu posso confiar nesse cara? Será que essas histórias são realmente só ficção? Ou será que esse mesmo autor também é um assassino? Ou fez alguma coisa? Ou conhece alguém que fez alguma coisa? Então a gente tá sempre com essa pulga atrás da orelha junto com a Júlia. E isso deixa o livro ainda mais interessante, porque você fica realmente de fato querendo descobrir, querendo saber o que tá rolando. Porque, gente, sério, na maioria do tempo a gente não sabe o que tá rolando, a gente só sabe que tem alguma coisa errada ali, que a gente precisa desvendar esse mistério. Outro ponto muito positivo desse livro é que mesmo o autor escrevendo duas histórias, ele não se perde na narrativa dessas histórias e nem deixa o leitor perdido também nessas narrativas. Então a gente sempre sabe quando é uma história do autor, do Grant, e quando é um momento atual, quando a gente não tá dentro de uma história dele, quando a gente tá realmente ali no momento atual, com a Júlia, com esse autor dentro da ilha, e a gente sabe quando a gente não está com eles, que é no caso quando a gente conhece algum conto do Grant. No mais, gente, é um livro que eu gostei muito de ler, se eu não me engano eu dei 3,5 estrelas pra esse livro aqui, e é um livro curtinho, ele tem 285 páginas. Se você é fã de romance policial, se você gosta de histórias de investigação, de detetive, eu super recomendo que você leia 8 Detetives, porque esse livro com certeza vai te deixar com uma pulga atrás da orelha, e você ainda vai dar uma de investigador, entendeu? Porque eu dei, tu darás também. Também por ser o livro de estreia do autor, né? O primeiro romance que ele escreveu, tá assim, de parabéns. A escrita dele é muito boa, muito fluida, ele não se perde na narrativa, ele não deixa o leitor perdido na narrativa. Então ele faz tudo aqui com muita maestria. Foi um livro que eu gostei muito da experiência de ler ele. No mais, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero que vocês leiam esse livro. Pra quem se interessar e quiser adquirir o livro, o link pra compra na Amazon tá aqui na descrição da minha bio. Você comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Se você é novo por aqui e quer continuar me acompanhando, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal aqui embaixo e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu curtir, que me ajuda muito aqui na divulgação do vídeo. Beijão pra vocês. Tchau!